também uma forma de você ajudar essas pessoas. E aí, tá aí falando dessa ideia da extensão. Esse projeto é o único projeto que está incluído na Rede Nacional de Tecnologia Assistiva do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, é um projeto conhecido e a gente faz esse trabalho em conjunto, né? Tanto o ISEX quanto o CHS. E os dois institutos cederam a sala, cederam espaço para a gente trabalhar juntos. Então, assim, quando o Matheus falou dessa ideia de juntar as professoras dos diversos departamentos dos dois institutos, eu achei o máximo. Eu falei, gente, nunca teve isso. Então, a forma de falar que a gente tem coisas sendo feitas aqui também, né? E a ideia de você trabalhar, né, a inclusão também dentro da universidade, né, trazendo pessoas da comunidade, e agora a gente está recebendo os alunos também. Então é muito importante ter essa preocupação. Então, hoje, falando dos professores, hoje além de a gente ter essa preocupação de se olhar com os alunos ditos típicos, a gente vai ter que ter o olhar também para os alunos, né, que são deficientes, que precisam de um olhar ainda, né, maior, né, e mais atenção, e sem contar que a gente não tem nenhuma formação. Ontem mesmo a gente teve uma mesa aqui falando de acessibilidade. E aí a representante da Niterói, a professora, eu falei para ela como é que a gente tem tantos alunos incluídos e nenhuma formação do professor. Então a gente precisa dessa formação para a gente poder saber tratar, saber olhar para esse aluno com deficiência. Acho que é só isso que eu queria falar para vocês. Meu nome é Jaqueline. Quero agradecer o convite, só não sei por que eu fui convidada, mas estou aqui, tá? Eu sou... Não foi combinado. Eu não sei quem foi que me convidou, mas está ótimo. Estou aqui, eu sou da matemática, né? Sou formada em matemática e leciono curso, geralmente com curso de química, né? E agora nesse período estou lecionando também com curso de matemática, dou aula de cálculo, né? Uma disciplina simples, básica. É mesmo, né? Pois é. E eu estou aqui, né? Então eu quero agradecer o convite, porque quando tem semana de psicologia, geralmente eu estou aí sentada, e eu acho que deveria estar aí sentada. Mas eu estou aqui, me pediram para falar, é a primeira vez que eu estou numa mesa, numa semana de psicologia, né? Então, vamos lá. Eu, já começando aí, eu venho de uma época bem anterior aí das colegas aqui, né? Eu entrei na faculdade em 82, e vou falar da escola pública antes de eu entrar na faculdade, que foi um pouquinho diferente a minha realidade da realidade da professora Vera. Por quê? Porque eu também vim de uma família bem simples. Meu pai era motorista de táxi, minha mãe era do lar, porque quando meu pai casou com a minha mãe, ele falou, mulher minha não trabalha fora. E a minha mãe teve que sair, então, porque minha mãe trabalhava de secretária, teve que sair do emprego para ser dona de casa. Então, meu pai a única renda era ele, motorista de táxi, né? E aí eu estudei em escola pública, eu e meus irmãos estudamos o tempo todo em escola pública, mas eu estudei aqui na cidade vizinha, porque eu sou de Barra Mansa, então eu estudei em Barra Mansa. Aí eu estudei nos anos 70, e nos anos 70 a escola pública era frequentada também pelas elites, né? Porque era a melhor escola que tinha, era a escola pública. Então, eu não tinha que levar o banquinho de casa, não. Só tinha um porém. Eu era a mais baixinha da sala
e o meu lugar era o último da sala. Né? Eu e uma amiga minha, a gente sentava lá na última fileira lá, que era o lugar que sobrava pra gente. Na frente sentava lá o filho de fulano, o filho de Beltrano, o filho de Ciclano, até que lá na última carteira sentava eu e a minha amiguinha, sentávamos lá. E com isso, quando a minha primeira fase do ensino fundamental, eu passava de ano quase reprovada mesmo, né? Era difícil passar de ano, né? Aí, nessa escola, né, e nessa época eu sofri esse tipo de preconceito. Eu só tinha aquela amiguinha e realmente eu passava com as notas raspando. Se vocês olharem meu currículo, vocês vão ver que de primeira a quarta série primária, eu passei raspando. Aí fui fazer o ginásio numa outra escola de Barra Mansa, aí que eu melhorei muito. Tirei um 10 de matemática e aí foi um sucesso direto em matemática, mas graças a uma professora. Então eu quero falar do papel do professor na vida do estudante, porque eu já estava com a minha autoestima baixa, né? Porque eu passava assim, raspando. E quando eu tirei um primeiro 10 lá na quinta série, no ginásio, a professora pegou e falou assim, você vai ser minha monitora. E aí me colocou para ajudar os meus colegas. Minha autoestima melhorou e eu fui o ginásio inteiro bem em matemática. E aí, onde eu decidi ser professora de matemática foi lá, tá bom? E aí eu depois continuei os estudos e entrei na UF. Passei, né, fiz vestibular, morava e aí passei para a UF de Niterói. E naquela época também pouca gente, foi em 82, pouca gente passava para fazer faculdade fora. E meu pai então, ele viu todo mundo dando parabéns para ele, que a filha passou. Ele falou, não, eu vou fazer um sacrifício aqui, apertar o cinto, e você vai estudar fora. E eu fui estudar fora. Hoje eu vejo cada um estuda fora, aí tem um quarto só para si, né? A gente morava numa kitnet, 6 meninas morando numa kitnet, era um colchonete para cada um, e o guarda-roupa era uma caixa de supermercado que a gente colocava lá, mas também a gente não tinha roupa. Tinha umas 2 calças compridas, umas 2 blusas só que a gente tinha de roupa, né? E aí eu fiz a faculdade na UF, né? E dali eu queria fazer o mestrado assim que terminasse a faculdade. Mas o meu pai e todo mundo, você quer fazer o mestrado? Aí começaram a falar na cabeça do meu pai, ela não quer voltar para casa, já está com outras ideias, né? Não quer mais, ela saiu de casa, deu asas para ela não quer voltar para casa. Então eu tinha que correr atrás de emprego. Aí, assim que eu terminei a faculdade, eu corri atrás da bolsa de mestrado, depois eu consegui. Mas enquanto fazia o curso de verão, no mês de janeiro, antes de sair o resultado do mestrado, eu fui correr atrás de emprego. E eu ia de porta em porta em colégio lá em Niterói, procurando emprego. Aí, até que eu bati numa porta no colégio lá, e o diretor me atendeu, tal, não sei o que, mas aquilo. Aí falou, e qual é a sua área? Eu falei, matemática. Ah, não dá. Por que não dá? Porque professor de matemática tem que ser homem. Aí eu virei, falei, então dessa vez não vai dar mesmo não. Levantei, dei a volta e voltei, né? Aí até que eu encontrei, aí depois até que eu comecei no colégio, depois dessa, né? Eu fui no Salesiano de Santa Rosa, consegui uma turma lá e consegui a bolsa do mestrado, fui fazer o mestrado. E também na época da faculdade, tinha um professor que mexia com a gente, estava beliscando na gente lá, nas meninas, dentro do elevador. E a gente reclamava na direção e não acontecia nada, né? Era a época que não acontecia nada. Tinha um professor que andava armado dentro da faculdade e não acontecia nada. Né? Que uma vez colocou a arma em cima da mesa e falou, ó, quem colar já sabe. Entendeu? E não acontecia nada. Aí eu deixei de ser bacharel, eu fiz licenciatura e faltava uma matéria para ser bacharel. Aí quando foi esse professor que já tinha dado um tiro lá dentro, alguns anos atrás, ele voltou para dar disciplina, eu tranquei a disciplina, né? Porque no primeiro dia de aula tinham 4 alunos, só eu de menina,
Ele me olhou para mim e falou assim: você será minha secretária. Pronto, não apareci mais na festa. Então, eu fui reclamar com o diretor falou: não, mas ele voltou da licença médica dele, ele quer dar aula. Então, eu fiquei sem ser bacharel por causa disso. Mas, falando atualmente eu acho que a gente tem que entender que os alunos têm problema, coisas que não aconteciam antigamente. Os alunos são como nós, são seres humanos, e a gente tem problema, né? Eu, em 2014, eu tive um problema de saúde, me afastei. Eu acho até que esse problema de saúde veio até a calhar para eu entender melhor os meus alunos, né? Eu tive alguns problemas de trabalho, eu também não aguentei, os alunos reclamam que não aguentam essa vida na faculdade, eu também não aguentei essa vida na faculdade aqui e tive uma depressão, né? Então hoje eu entendo melhor os alunos, eu acho que a gente tem que olhar essa questão, a gente tem que entender, por exemplo, o aluno traz dificuldade do ensino médio. Então, a gente tem que dar a mão para eles, mas também cobrar o retorno. Olha, você está indo na monitoria, essas coisas todas. Ou seja, tem que ter um diálogo entre professor e aluno, e a gente tem que perceber também entre aluno e aluno. A gente tem que estar ali para ser o mediador disso tudo. Ou seja, a gente tem que ter um olhar mais humano. Eu pergunto assim: você é professora de matemática? Você é da área de exatas, né? Aquilo sempre me dói. Eu me considero da área de humanas, porque eu me considero professora. Eu ensino matemática, mas eu sou professora. Eu inclusive, eu não me dou muito bem com matemática, não. Mas, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser professor, a gente tem que ser mais humano. Então, era o que eu tinha a falar, mais ou menos. Eu sei que tem muita gente para falar, então, vou parar por aqui. Boa noite a todos. É uma responsabilidade imensa agora falar depois desse tipo de texto. Meu nome é Mariana, eu sou do Direito. E acho que eu fui ao longo dessas falas mudando tudo que eu pensei em falar aqui hoje. Não sei nem o que vai sair agora, porque eu acho que realmente compartilhar uma experiência torna muito mais verdadeiro, muito mais próximo, né? Do que falar em questões estatísticas, enfim. Eu entrei aqui na UF em 2014 e de algumas experiências que eu tive, não só na UF, mas ao longo da vida, né, como mulher, e toda essa situação que a gente sofre, né, por ser mulher em ambientes machistas, e o curso de Direito, né, autoexplicativo, um curso altamente tradicional, machista, né, e, enfim. Eu sempre sofri bastante com essa angústia que talvez eu conseguisse dar voz àquela angústia de ser mulher dentro de determinados ambientes. Eu estudei no colégio de ensino médio que só tinham professores homens, sob a justificativa de que homens eram mais competentes, não faltavam por causa de filho, e todas aquelas baboseiras que a gente, né, já ouviu por aí. Isso me angustiava, mas eu não sabia me colocar nessa situação. Bom, quando entrei na faculdade eu precisava trabalhar, e eu sempre estudei muito para concurso, e passei no concurso com 18 anos para a Caixa Econômica Federal. E o meu primeiro trabalho, eu tinha 18, 19 anos, eu fui trabalhar na agência de Paracambi. Eu morava em Barra Mansa, fazia faculdade em Barra Mansa. E foi uma época muito difícil, porque eu sempre fui muito pequenininha, fui muito baixinha, né? Cara de criança. E eu chegava para trabalhar e normalmente as pessoas olhavam para mim: você é estagiária? Né? Queria falar com o gerente. E algumas vezes eu estava substituindo o gerente, eu era a gerente em questão. Sim, pode falar, é comigo. Ah, não, você é estagiária, eu quero falar com o gerente, né? O artigo sempre vinha no masculino, né? E tudo isso que eu fui acumulando, né, ao longo do tempo, quando eu entrei aqui na UF, passei no concurso antes, né, de entrar
além de trabalhar na Caixa Econômica, eu trabalhei depois 10 anos no jurídico da Caixa Econômica. Eu trabalhei também em 2 universidades particulares, onde acumulei também bastante machismo, né, e várias experiências, enfim, que para encurtar, vou trazer um pouco mais para o ambiente da UF. Quando eu entrei aqui, eu sofri bastante também. E dentre as coisas que eu ouvia, né, de um antigo chefe que eu tive aqui dentro, foram: você é terceiro lugar de concurso, você não tem direito a escolher nada. Você simplesmente trabalha com o que nós determinamos. Você está em estágio probatório, eu estou na sua comissão, você dá aula da matéria que eu determinar. E me colocaram para dar aula só em matérias totalmente fora da minha especialidade. E mais cedo eu estava até comentando com a professora Mariana, porque Mariana para Mariana, a gente tem um perfil mais ou menos parecido, nós somos confundidas o tempo todo aqui dentro. Já gerou diversas situações para nós essa questão. Mas eu fui dar aula não só no curso de Direito, mas eu também dava aula na contabilidade e na administração, e só de matérias que não eram da minha formação acadêmica, mas que eu tinha alguma experiência prática, então me colocaram para ser uma espécie de coringa dentro do departamento. E a gota d'água, né, em determinado momento, foi um dia que o chefe chegou para mim e falou, e eu sempre contrariava, sempre, né, fui muito reativa, sempre discuti sobre as questões, e um dia ele chegou para mim e falou o seguinte: olha, agora o reinado de vocês aí vai acabar, porque vai entrar uma professora linda aqui no departamento, vocês todas vão morrer de inveja. Aí eu virei para ele e falei: olha, mulher linda é pleonasmo, não aprendi estudar português, não? Não estou entendendo, né? Usando esse pleonasmo, né? Todas nós somos lindas. E aí ele não tinha resposta, né, para essa questão, e várias outras coisas que ele foi falando, e eu fiquei com fama de insubordinada, de rebelde, revoltada, desbocada, né? Simplesmente porque eu não aceitava as falas, né? E aí resolvi criar um grupo de pesquisa, que embora, né, eu sou do processo civil, do direito administrativo, resolvi criar um grupo de pesquisa que chama Grupo de Estudos em Políticas Públicas, Instituições e Controles, mas que tem uma linha que chama FEME, Processo de Desrotulação. Porque toda a minha experiência de vida e pelo que eu via, pela narrativa das minhas alunas, das minhas colegas, de vários ambientes que eu trabalhei até hoje, a necessidade de trabalhar os rótulos que nós recebemos ao longo da vida, de desconstruir esses rótulos que nós mulheres recebemos, né? Também já passei por situações semelhantes do café, né? Essas situações que fazem com que a gente questione o nosso próprio papel. Eu não consegui, quando eu tinha 18 anos, meu pai sempre foi muito de me prender, não me deixou estudar fora e tudo. E eu sempre quis estudar na UF, sempre me encontrava no ambiente da UF, por ser um ambiente que eu considerava mais na dianteira mesmo, de democrático, né? de muita abertura, de muito espaço, né? Para a diversidade, inclusive. Mas, embora eu não tenha conseguido na graduação, eu fui na pós, no mestrado, no doutorado, e o direito em si me trouxe muita insatisfação, e acabei indo para a área de Sociologia e Direito, que era um pouco mais aberta, né? Um pouco mais ligada ao que hoje eu busco como professora, que é exatamente o que, resumindo, né, muitas falas que eu ouvi aqui antes, é trazer esse lado mais humano para o nosso trabalho, né? E nesse grupo de pesquisa, eu fiz um processo seletivo que me chamou muita atenção para a questão do novo ambiente universitário. Eu pedi uma carta de apresentação para que as candidatas se apresentassem e falassem um pouco de si. E uma das candidatas me chocou bastante com a carta dela. Ela disse: olha, eu quase não participei dessa seleção, foi muito difícil falar sobre mim, porque faz pouco tempo que eu comecei a me ver como pessoa.
E isso foi muito forte para mim. E ela dizia que vinha de um ambiente muito pobre, né? E que como mulher negra e pobre, o lugar dela já estava reservado para outros rótulos, né? Que quando ela viu o meu grupo e quando ela entrou na universidade, apesar de todo o desestímulo, o escárnio que ela sofreu por, né, ser diferente no ambiente que ela vivia e ser corajosa de vir para a universidade e ainda fazer direito, que é um curso, né, que é muito, né, preconceituoso por natureza, e graças a Deus temos aqui pessoas que têm tentado mudar essa visão e esse rótulo, né? Ela dizia que passou a se ver como pessoa fazia pouco tempo e que a universidade fez com que ela se enxergasse como pessoa e não como uma trabalhadora doméstica, que era possivelmente o destino dela por relações familiares, pela tradição familiar, ou por outras situações que ela narrou e que não cabem aqui nesse momento. Mas essa questão da importância da universidade, na construção da identidade, né, de alguns alunos, de todos nós, mas principalmente dos alunos cotistas, que têm a coragem de promover uma ruptura de tradição familiar, de vir, né, para realmente trazer uma nova perspectiva à própria vida, à família. Eu acho que o nosso papel aqui é extremamente importante. E a partir dessa carta de apresentação, a minha visão passou a mudar, porque, como a professora Ana Paula falou anteriormente, eu não sei quem são os meus alunos cotistas, quem não são cotistas, porque não faz nenhuma diferença no ambiente que nós vivemos aqui. Mas eu passei a tentar buscar histórias pessoais para tentar enquadrar o meu ensino na vida das pessoas. Até como dizia o Celestin Freinet, que é um pedagogo que eu gosto muito, tem um livro que ele fala na pedagogia do bom senso, de conhecer a realidade do seu aluno, né, que na linguagem empresarial seria vender o seu peixe conhecendo o seu cliente, né? Eu achei que isso foi muito importante e passei a dar bastante valor nessa questão da construção da identidade. Acho que agradeço imensamente por essa oportunidade de estar aqui. Fiquei bastante nervosa até para falar depois de tantas falas impactantes e impressionantes, assim, de histórias de vida, não? E me lembrei muito de momentos da minha trajetória, que para ir para Aracami, por exemplo, eu tinha que atravessar a Dutra pé, pegar um ônibus até a metade da Dutra, atravessar a Dutra pé, ficar numa parte da Dutra esperando o ônibus para ir para lá, não tinha ônibus direto. E sempre ouvi muitas coisas propostas, né, várias, de caminhoneiros, né, de motoristas. E eu sempre estava com o livro na mão, porque o tempo que eu tinha para estudar era o meu tempo de trajeto de um lugar para o outro. E comecei a fazer amizade com todos os motoristas de ônibus da Aviação Sampaio da cidade do Aço, porque sexta-feira, para eu chegar na faculdade, eu só podia vir escondida no banheiro do ônibus. Não tinha vaga no ônibus nunca para eu vir. E eu comecei a fazer amizade e eu vinha sentada no degrau do ônibus, eu vinha escondida no banheiro quando passava pela Polícia Federal, porque era a forma de chegar na universidade. E num dado momento eu pensei em desistir, eu ouvia tanta coisa, era tão desgastante, né? Eu era o tempo todo testada por ser mulher, como se eu não tivesse direito de trabalhar onde eu trabalhava, como se não tivesse direito de fazer direito, né? Mas eu percebi que o meu principal ato de revolta era realmente continuar estudando. E que realmente passar por todas as experiências, por toda aquela humilhação, machismo, assédios de várias ordens, me fez uma pessoa com um olhar diferente para o importantíssimo papel que eu tenho hoje de docente. Meu objetivo de vida sempre foi trabalhar nessa UF Volta Redonda,
E graças a Deus eu consegui, né? Depois de não conseguir fazer a graduação, consegui fazer a pós-mestrado, doutorado. E quando abri o direito aqui, eu falei, caramba, é lá que eu quero trabalhar, porque é a minha casa, é a minha região. E eu quero muito contribuir com uma educação de qualidade democrática para alunos que venham para uma universidade pública gratuita e que sejam recebidos, principalmente acolhidos num ambiente democrático. E principalmente, claro, não tem preconceito com os meus alunos, mas principalmente para as minhas alunas, porque eu quero acolhê-las da forma como eu nunca fui acolhida nos ambientes pelos quais eu passei. Então, acho que esse é o meu principal papel aqui, promover um acolhimento muito mais do que prestar, passar conhecimento. Eu acho que quando nós compartilhamos, nós evoluímos muito mais como pessoas e até como profissionais. Muito obrigada. Boa noite, eu sou Elaine Sigrid, sou do VAD, dou aula de administração, fundamentos da administração e informática aplicada à administração. Eu quero agradecer a Duda, né, que fez o convite para estar aqui com vocês, pedir perdão à Mariana, que eu coloquei na furada, ela não sabia, né, e eu estou feliz em descobrir que existe vida pós-COP, porque eu sou do mesmo programa, né, achei que só eu tivesse sobrevivido, mas eu também passei pelo doutorado na Engenharia de Sistemas e Computação da UFRJ, na área de Inteligência Artificial também, só que na área de Neurociências Computacionais. Luiz Alfredo é um amor de pessoa, eu morro de saudade de lá, embora a gente saiba que tudo aquilo que você viveu, eu vivi. Mais um pouco, porque eu fiquei grávida no meio do programa da minha quarta filha. Então, eu passei uma vida estudando na UFRJ e na UF também. Minha formação é em administração. Quando eu me formei, estava contando para a Paulinha, eu já tinha 2 filhos, né, pequenos. Deixei a criança em casa e fui me formar lá no cinema da UF. E quando entrei no mestrado, lá no NCE, lá no Instituto de Matemática, para fazer informática, eu estava grávida e deixei a minha filha, meu orientador virou para mim e falou assim, vai para casa, o que você está fazendo aqui? Vai cuidar da sua família. Né? Eu falei assim, mas eu cuido da minha família quando eu não estou aqui. Né? Isso aqui para mim é importante, é a minha profissão, é o meu crescimento pessoal. Mas, assim, entender que as pessoas, né, vão entender os seus sonhos, né, a caminhada, as escolhas, é algo que eu aprendi que elas não vão, porque elas só são as pessoas, né? Elas têm o arcabouço cognitivo delas, elas têm as decisões, os valores, que muitas vezes não passa, né? Elas não vão entender. O grau de empatia do ser humano é algo que varia, né? Dependendo do ser humano que você tiver se relacionando, né, pode ser bem ruim. Então, assim, eu aprendi nessa caminhada difícil, né, com as escolhas que eu fiz, a bancar as minhas escolhas, né, independente da cara bonita ou da cara feia das outras pessoas. Né? Então, a gente acaba ganhando uma couraça. E, enfim, eu tenho muita saudade lá do programa, porque tudo aquilo que eu aplico hoje na minha sala de aula diz respeito a isso, né, a esse conhecimento adquirido durante o meu doutorado. E nas minhas aulas, né, falando um pouco da metodologia, o que mais me incomoda, né, ampliando esse conceito da diversidade, da questão da inclusão, das pessoas com necessidades especiais, ou das pessoas que chegam à universidade com as suas deficiências, né, dos ensinos da vida, é o fato dessas pessoas, né, da gente, primeiro, não estar preparado para receber essa diversidade. Né? Pelo que eu ouvi, também é uma dificuldade minha. E na faculdade, nos cursos superiores, né, na pós-graduação, a gente não tem esse conhecimento. Ninguém ensina a gente a ser a professora, né?
as pessoas ensinam o conhecimento que está lá é um conhecimento técnico. Então é a matemática, ou é a informática, ou é a administração. Então, algo que a gente tem que aprender por fora, a lidar com a diversidade e a lidar com as nossas dificuldades pessoais, com essas pequenas lutas diárias que nós temos. Então, eu vou falar um pouco da minha metodologia.